alunos do quinto ano, tudo certo com vocês? Aqui é a professora Camila. Agora teremos a nossa aula de História de número 28. Estamos trabalhando aí sobre etnias indígenas e hoje vamos trabalhar sobre mais uma, que é o povo G ou os Gs. Então, os objetivos dessa aula são identificar onde começou e por onde se estendeu a ocupação desse povo, analisar razões que levaram os Gs a praticarem migrações com frequência, conhecer a alimentação do povo G, o tipo de moradia e as atividades que o povo G realizava no dia a dia, perceber mudanças de hábitos dos Gs após o contato com os portugueses e as consequências desses novos hábitos, entender a história dos Gs conhecendo seus descendentes. Materiais para essa aula: lápis, caneta, borracha, o caderno da disciplina de História para estar realizando aí anotações pertinentes. Se vocês se sentem super seguros para fazer anotações somente com caneta, pode ser também, tá bom, pessoal? Se não, faz de lápis e daí pode apagar tranquilamente. Então, a ocupação. A ocupação a gente está se referindo ao quê? Aonde o povo G estava localizado aqui no sul do nosso Brasil. Então, os indígenas do grupo G, eles ocupavam a região norte do estado do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Então, eles estavam mais ali para a região norte do Rio Grande do Sul e junto já vem aqui, né, do Rio Grande do Sul, junto já vem Santa Catarina. Os Gs, eles foram os mais antigos habitantes do lado oeste do Rio Uruguai. O Rio Uruguai, eu trouxe aqui uma imagem para vocês, tá? Em destaque aqui de azul, Rio Uruguai, tá? Então, assim, acredita-se que eles foram o primeiro povo a ocupar a região mais oeste do Rio Uruguai, tá? É provável que essas tribos começaram a se instalar no atual Rio Grande do Sul por volta do século II a.C., ou seja, mais ou menos 200 anos antes de Cristo. Migrações. Eles viviam no norte no verão e no inverno eles migravam para a Serra Catarinense em busca do pinhão. Tá? O pinhão ele era realmente um alimento bastante consumido por diversos grupos indígenas aqui no sul do Brasil. Ele é abundante até hoje, nós vemos, né, a presença do pinhão na época aí de outono, de inverno, e já os indígenas eles aproveitavam também para consumir essas sementes. Eles também viviam da caça e da coleta. Os Gs, em épocas de muito frio, eles migravam mais precisamente aqui para a cidade de Lages. Eu trouxe um mapa para vocês verem, aqui no sul de Santa Catarina, onde eles obtinham aí bastante aí o pinhão para a sua alimentação. E na época de verão, eles vinham aqui para o norte catarinense, né, para essa região onde a gente se localiza. Pessoal, então aqui mais um mapa para vocês compreenderem mais ou menos esse processo de migração dos Gs. Então aqui é a cidade de Lages, tá? E aqui para o norte, aqui, né, a migração então acontecia mais ou menos por essas regiões aqui para se chegar até o norte catarinense. As atividades. Então os Gs, eles viviam da caça dos animais, como por exemplo a capivara, o porco do mato. Também viviam da pesca e da coleta de produtos, como por exemplo o pinhão que a gente já citou e o mel. Muitos também eles praticavam a agricultura e plantavam, principalmente aí o milho. O milho também é bastante predominante na nossa região e era uma prática aqui dos Gs. Então nós notamos que alguns dos Gs eles eram mais nômades e outros sedentários, ou também a gente pode dizer seminômades, porque eles migravam de região para região, né, conforme a estação, mas também eles já tinham esse domínio, esse conhecimento aí acerca da agricultura. Sobre as moradias, para se proteger do frio, eles moravam em casas subterrâneas. O que é uma casa subterrânea? Uma casa que está abaixo do solo, tá? Então, o solo é onde você está pisando nesse momento. Uma casa subterrânea seria abaixo desse solo. Eles cavavam buracos no chão que tinham mais ou menos 2 metros de profundidade, né, 2 metros para baixo, e protegiam esses buracos com um telhado feito de galhos de árvores cobertos por ramos de palmeiras, né? Justamente para quê?
para se proteger do frio. Eram épocas bastante geladas na região, né? Até hoje a gente percebe como a região sul ela é mais gelada do que outras regiões do Brasil, porque a gente recebe essa influência aí do continente antártico, tá? E nessa época já era bastante frio, então as casas subterrâneas eram um modo de estar, né, ficar em um local mais quente. Aqui, pessoal, uma pintura rupestre em Lages, que possivelmente foi feita por um povo G. Na atualidade, os Gs, eles foram expulsos, né? Eles foram sendo expulsos de suas terras pelos brancos que iam chegando no território. Isso realmente acontecia com muitas populações, muitos grupos indígenas. Muitas de suas aldeias, elas foram simplesmente massacradas, né? Então, eles eliminavam todos os indígenas dessas aldeias. No século XIX, os poucos Gs que sobraram e que haviam sido um dia senhores do Planalto, ou seja, pessoas que estavam realmente no comando dessas regiões, foram obrigados a viver em pequenas reservas indígenas, tá? Então, nós temos Gs, sim, na atualidade, mas o número é realmente muito pequeno. Sobre mudanças de hábitos. Pessoal, eu trouxe uma informação aqui que se adequa ao povo G, mas também se adequa a outros povos indígenas, que é a questão das vestimentas. O que a gente já estudou sobre os indígenas? No geral, eles não utilizavam vestimentas, né? Aqui mais para o sul era um pouquinho mais utilizado, mas também não era tanto. Eles andavam geralmente sem vestimenta alguma, ou quando adentravam mais ali na mata, utilizavam, né, protetores da região íntima, tá, para proteção. E sobre os Gs, né, eles andavam nus, antes do primeiro contato aí com os jesuítas, ou andavam com pouquíssima roupa. Depois eles passaram a usar algumas roupas que eram fabricadas pelas mulheres das tribos. Foi um ensinamento dos portugueses, dos jesuítas mais precisamente, né, porque na Europa não era essa cultura utilizada, né? Na Europa todas as pessoas já utilizavam vestimentas e é o nosso modo de vida realmente hoje, né, da população em geral. 40 anos depois do contato inicial aí com os brancos, né, quando eu digo com os brancos são com os europeus, eles já estavam utilizando roupas de pessoas, eu coloquei entre aspas, pessoas civilizadas, tá? E qual é o problema dessa situação, tá? Segundo alguns pesquisadores, essas roupas, elas teriam afetado aí essa população. Por quê? Porque até então os nativos eles eram acostumados a viver, né, praticamente nus e estavam acostumados mesmo com o frio, eles conseguiam se adequar e não ficavam doentes. A partir do momento que eles começaram a utilizar vestimentas, o corpo começou a se acostumar a ficar mais aquecido. Automaticamente, o que acontecia? Eles tinham mais facilidade em obter, aí, principalmente doenças respiratórias, aí, gripes, resfriados, quando eles passavam algum frio. Tá? Então, segundo alguns pesquisadores, essas roupas elas seriam afetadas de uma forma negativa, porque quando eles começaram a usar vestimentas, eles adquiriam doenças respiratórias com muita mais facilidade pelo fato de não aguentarem mais os pequenos frios sem nenhuma peça de roupa. Tá? Então, ali começou-se também, a gente viu inclusive que muitos europeus, muitos portugueses, trouxeram roupas infectadas para indígenas, para realmente, né, acabar matando parte dessa população e também, né, o uso de roupas. Então a gente vê aí por essa questão das doenças respiratórias que facilitou muito e também, né, fez com que vários indígenas morressem. Agora, pessoal, vocês têm um questionário para estar respondendo. Então peguem lá o caderno de vocês, anotem as respostas e a gente confere daqui a pouquinho, tá? Primeira pergunta, onde que os Gs viviam? Por que eram realizadas as migrações dos Gs? Por que eles faziam essas migrações? As moradias eram construídas onde?
Qual o hábito que os dias aderiram pós-chegada dos portugueses? Então, respondam a esse questionário aqui. A gente já volta aí com as respostas. Então, a primeira pergunta, onde que eles viviam? Qual região que eles viviam? No norte do Rio Grande do Sul, tá? Como assim no norte do Rio Grande do Sul? Temos o estado Rio Grande do Sul, nós temos aí o sul, leste, oeste, norte. Então, mais para o norte, mais para cima do estado do Rio Grande do Sul e também Santa Catarina. Por que eram realizadas as migrações dos Gs? Se eles já tinham conhecimento de agricultura, por que eles realizavam essas migrações? Por conta do clima, tá? Então, ficavam parte do tempo mais para o sul catarinense e parte do tempo mais para o norte catarinense. As moradias eram construídas aonde? Né? Abaixo do solo, nessas moradias subterrâneas eles faziam, principalmente nessas épocas aí de frio. Qual o hábito que os dias aderiram pós chegada dos portugueses? O uso de vestimentas, que é o que a gente trabalhou aqui nesse último slide, que fez com que eles ficassem aí doentes com mais facilidade. Pessoal, então agora vocês concluíram essa lição, espero que o conteúdo tenha ficado claro. Agora vocês vão realizar algumas atividades para testar o conhecimento de vocês. Até a próxima e bons estudos!